Shalom, você que segue o canal Atalaia do Senhor. Aqui é a pastora e escritora Leidice Rocha, do livro Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos. Você que está ouvindo os áudios deste livro, que o Senhor nosso Deus possa lhe abençoar tremendamente e que você seja impactado pela presença da glória de Deus ao ouvir essas revelações. Deus lhe abençoe. Carta de Jesus para sua noiva. Memoráveis Arrebatamentos. Capítulo 12. Recado do noivo Jesus para os pastores. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 14 e 16. Abriu-se no céu uma porta da Jerusalém celestial. Então presenciei a chegada de um dos maiores seres celestiais que eu já vira. Era a representação do próprio Deus, na figura de um ser labaredas de fogo. Os seus pés são reluzentes como ouro fino. O seu pisar é estrondoso, como o som de muitas águas. Seus braços são labaredas de fogo, e ao caminhar sobre as águas do mar, as mesmas estremecem diante do seu poder. Depois vi que surgiu nos ares do céu um grande anjo cavaleiro de fogo, como brasa viva resplandecente. E este anjo, cavaleiro de fogo, e da anunciação, bradou em alta voz, dizendo: Eis aí o sinal, o dia do Senhor está próximo. Então eu vi que o grande Deus, na figura de ser labaredas de fogo, soprou. E da sua boca o vento espalhou-se por toda a terra, e eu ouvi o barulho do vento como um zunido estrondoso e fino. E a ira do grande e supremo ser do universo, Deus parou sobre as águas do mar, o próprio mundo, e eu ouvi: tudo está selado, tudo está sentenciado. O dia do Senhor dos Exércitos chegou. O Deus de Israel julgará com justiça toda a terra. Apresentai-vos a mim as vossas queixas, filhos amados, servos meus. Sou Deus vivo, e sobre os meus inimigos eu lanço fogo e enxofre. Eis que visito a terra e vejo movimentado meus escolhidos. Muitos têm andado vagando sem direção. E eis que eu estou contra os pastores infiéis, mercadores de si mesmos. Eis que minha indignação e fúria os ferirá. Vi naquele instante 2 taças seguradas por anjos, contendo a ira de Deus, e outro anjo trazia em mãos uma balança e um prumo. E todos os pastores, líderes religiosos da terra, foram colocados enfileirados, sendo que cada um foi pesado na balança e avaliado a sua posição espiritual pelo anjo do Senhor. Suas digitais dos dedos das mãos foram colhidas, e os pastores fiéis receberam o selo 777 do anel de Jesus na testa. Apocalipse 22, 4. E contra eles disse-me o Espírito Santo: não prevalecerá o anticristo, pois estes estão separados por terem vestiduras alvas e salpicadas pelo sangue do Cordeiro Jesus. À frente dos pastores eu pude ver milhares de pessoas com enfermidades físicas e ou espirituais. Muitas estavam espiritualmente sem pernas, outras sem braços, outras estraçalhadas, gemendo, outras com fomes de roupas sujas. Havia também pessoas aprisionadas no mundo espiritual, outras acorrentadas, sofrendo tormentas por causa dos demônios. E muitas dessas pessoas já se encontravam mortas espiritualmente, com as suas carnes podres, devido ao pecado imperar em suas vidas. Também eu via famílias inteiras destruídas, sem direção espiritual. Disse-me o Espírito Santo de Deus: tanta calamidade, enquanto que há muitos pastores que são idólatras de si mesmos, dos seus bens, da sua própria consciência e cultura. Consideram-se semideuses,
criadores, obra-prima de si mesmos. Até quando? Bradou o grande eu sou, o labaredas de fogo. Porque tens impedido o avivamento com vossos arrogantes conhecimentos, balizado em teorias, teosófica, teológica, humanista, entre outras? Colossenses 2:8. Eis que eu estou contra os pastores mercenários e infiéis. Sereis arrancados vossos celeiros, pois sois fabricante de si mesmos e tens mirabolantes marketing para se promoverem. Fecharei vossas portas, e a porta que eu fecho, eu selo com o anel real de Jesus, e somente eu posso abri-la. Saibam que nenhum homem pode abrir a porta selada por mim. Arrependei-vos, não vês que os abutres comem suas carnes podres, devido às vossas infidelidades a mim? Ai de vós, pastores infiéis, vós que tem maltratado as minhas ovelhas feridas. Judas 3:19 e Ezequiel 34 e Jeremias 23. Arrependei-vos, ó vós que sois casa rebelde, santificai-vos, e verás que eu sou Deus e não há outro além de mim. E quanto aos meus pequeninos, eu mesmo os recolherei e os colocarei no meu aprisco. Como bom pastor cuida do seu rebanho. Eis que eu os afagarei em meus braços, acariciarei com a chama de fogo do meu Espírito Santo. Os acrisolarei e os provarei, torná-lo-ei valentes e puros como o ouro. Os farei passar pelo fogo e os tornarei como uma brasa viva do meu altar. Serão templos sagrados, os meus tabernáculos, porque eu sou o templo, o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, sou eu, o Rei da Glória. Apocalipse 21:22. Nota da autora. Deus não condena o estudo teológico, porém o que precisa ser feito é trazer o conhecimento adquirido da mente para o coração apaixonado pelo noivo Jesus. Deus não anulou os conhecimentos de Saulo o Grande, porém o transformou em Paulo o Pequeno, o qual deixou de pensar conforme a sabedoria humana, o homem natural, passando a agir segundo a sabedoria divina, como um homem espiritual. Bom seria se a teologia não inchasse tanto o homem ao ponto de sentirem tão grande, pois grande mesmo é o Senhor. Os olhos do grande eu sou são como tochas de fogo, e os seus olhos consumirá os ímpios da terra. Também disse-me o Senhor em outro tempo: eis que eu tenho retirado e eu retirarei muito dos meus guerreiros terrestres da linha de frente, pois não têm guerreado como eu quero. Muitos ficarão perplexos ao verem seus postos sendo ocupados por outros de baixo escalão, aos olhos humanos. Os humildes é o que eu quero. Eu mesmo os revestirei de autoridade, não o homem. Eu irei balançar as igrejas e muitos perderão seus postos por desobedecerem à conduta que eu estabeleci. Eis que este é o momento de guerrear. Muitos serão preparados rapidamente, deixando-os da linha da frente, espavoridos. Nota: clamemos, amados, pela misericórdia de Deus em prol dos líderes espirituais, para que a sua graça os alcance e que a chama do avivamento venha despertar os que ainda dormem. Efésios 5:14. Na plenitude dos 70 exércitos do céu. O meu espírito foi arrebatado até os lugares celestiais, e eu vi, entre as nuvens do firmamento, 2 fileiras de portas. Em frente de cada porta havia um anjo guerreiro de Deus, diferenciado pelas vestes e armaduras. Disse-me o Espírito Santo: o que vês são as 70 portas, na plenitude dos 70 de cada exército do céu. Um anjo tocou os meus lábios com uma tenaz para purificá-los e passou um gel celeste nos meus olhos, a fim de ampliar a minha visão espiritual. O gel era pastoso e verde transparente, feito de algas do rio da vida. De repente, enquanto sucediam os acontecimentos espirituais, eu fui movida a guerrear e a repreender os poderes das trevas, pois surgiram cobras grandes e perigosas de botes armados. Os anjos guerreiros do Senhor capturaram e as amarraram. Uma delas tentou morder o meu braço direito,
porém o anjo do Senhor me defendeu. Havia também cobras voadoras que intentavam contra minha mente, lançando encantamento nos meus olhos. Eu clamei a Deus em nome de Jesus para que enviasse o arcanjo Miguel por cima de mim. Além de cobras grandes e pequenas com asas, havia também uma imensa serpente que subia do mar, do mundo. Então o arcanjo Miguel, direcionado pelo próprio Jesus guerreiro, lutou contra a grande serpente, o dragão, para me defender a noiva. Eu perguntei ao Espírito Santo o porquê daquele ataque. E ele me disse: filha, a noiva fiel ainda lutará por um tempo em terra contra o poder das trevas. Depois será arrebatada. E Miguel foi designado a lutar a favor da noiva de Jesus. Mas eis que o Cordeiro de Deus, Jesus, guerreiro pelo seu sangue, já venceu na cruz a grande serpente, o dragão. O Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Meu coração amedrontado palpitava, porém o Senhor me disse: não temas, filha, apenas veja e escreva. Então eu pedi mais purificação. Imediatamente, pelo sangue da veia de Jesus, eu fui lavada e o meu espírito foi mergulhado dentro do coração de Jesus. Então recebi oxigênio, vida. Aleluia. Fui arrebatada a um grande tabernáculo. O meu espírito foi arrebatado até um grande tabernáculo, cujas cortinas em parte eram carmesins, em parte beges e tinham estampas de gravuras do leão da tribo de Judá. Vi que o castiçal de 7 chamas estava aceso, e além da cortina estava o sumo sacerdote Melquisedeque, Jesus, no lugar santíssimo. Vários escolhidos de Deus, eles são levados em espírito até o sumo sacerdote Melquisedeque, Jesus. Hebreus 5:6. Vi que onde estava aceso o castiçal, havia roupagens especiais, que eram vestes reais, designadas aos sacerdotes eleitos. E então o Espírito Santo me disse: 70. Na plenitude espiritual dos 70 são os heróis do avivamento no Brasil. Ide e fazei discípulos. Lucas 10. Então eu vi que dos 70 heróis do avivamento ocorriam réplicas dos mesmos, uma multiplicação ministerial. Assim eu podia ver réplicas de pastores, líderes, discípulos, missionários, cantores, dançarinos, ovelhas. E o evangelho da paz era anunciado com maior intensidade, proporcionando o grande e último avivamento. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Lucas 10:1. Continuou-me a dizer o Senhor: 70 são os heróis do avivamento, 70 são os apóstolos, 70 são os estrategistas, 70 vezes 70 de milhares são os meus exércitos, milhares de milhares são os discípulos. Tudo se discerne espiritualmente. Filhos, examinai as 70 semanas de Daniel, pois eis que o tempo mudou e não há tempo mais a perder. Ide e fazei discípulos, pois eis que cada ministério meu eu designei anjos do avivamento, cavaleiros de fogo. Recado do noivo Jesus. Noiva minha, sou eu mesmo quem escreve essas palavras. Acaso eu não poderia me revelar à minha noiva amada? Não duvide. Eu escolho a quem eu quero. Sou eu quem faço do remanescente brotar águas puras. Uso as coisas simples para confundir as sábias. Atentai, e que ninguém te engane. Buscai a mim, e eu te responderei. Disse o Senhor para os pastores: filhos, sede justos com os meus profetas enviados. Mateus 10:41. Vigiai, pois posso enviar anjos mensageiros até vós, e por não me buscardes devidamente, poderão lançá-los no calabouço. Escutai, vós que sois heróis do avivamento, pastores e lideranças espirituais, o que sabes, nada sabeis e pouco sabes. Cabe a mim revelar a quem eu quero os meus mistérios, e muitos dos meus pequenos serão arrebatados nestes últimos dias,
e eles relatarão os mistérios e prodígios do reino dos céus. E serão dias designados à loucura da pregação. Portanto, santificai-vos, arrancai do meio de vós o pecado, não se prostrem perante Mamon, ao Deus do dinheiro. Cuidado, pois o dinheiro tem tragado a muitos. Eis que muito de vós sereis provados e amassados, como o oleiro faz com barro, para que possais crescer em estatura, forma e largura. Jeremias 18, 1-6 e Colossenses 4, de 1-5. Vi então um imenso vaso no céu, cheio de vinho do Espírito Santo, e que milhares de vasos menores eles foram cheios deste vinho. O cheiro era forte, amável e agradável. Em seguida, eu vi que uma grande mão do céu começou a quebrar e a esmiuçar inúmeros vasos, sendo que inúmeros foram dissipados pelo raio do olhar de Deus e lançados no abismo. Eu também vi que vasos esmiuçados pela grande mão do Senhor, o oleiro, foram moldados, remodelados e até mudados de tamanho. Tornaram-se vasos para a honra, que com uma porção maior de vinho serão usados a irem para as nações levar o grande avivamento. E entre tantos vasos de honra eu vi que 2 grandes vasos do Brasil se destacaram. Disse-me ainda o Senhor: buscai a comunhão, filhos amados. Vedes que eu sou Deus, eu sou exaltado no céu. Sou e serei exaltado na terra, atentai. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Retirai a soberba do meio de vós. Ai dos que idolatram os seus ministérios. Eu sou um Deus abençoador e amo os que me buscam. E assim como tenho o grande exército do céu, formado por 70 exércitos, eu já tenho levantado também os meus 70 exércitos da terra. Na plenitude dos exércitos de Deus, atentai, ide à fonte, que é o Espírito Santo, e alcançareis o discernimento.